Olá, eu sou a Fernanda Guimarães, repórter especial do Valor Econômico, e estamos aqui em mais uma vez no Prêmio Executivo de Valor. Hoje, 26 executivos foram premiados em 22 setores da economia. Vamos questioná-los sobre quais os desafios para os próximos meses, dado todo esse cenário de extrema volatilidade, e também quais investimentos eles estão planejando para suas companhias. E vocês vão observar que temos diversos veteranos que já estão acostumados aqui na premiação, mas diversos nomes novos. Vamos acompanhar. Milton, nos próximos meses, quais desafios você enxerga para o Itaú e como o banco deve ser guiado por esse cenário que está um pouco incerto, né? Olha, os nossos planejamentos em geral são de longuíssimo prazo. São 101 anos de história, então a gente passou já por vários processos de eleição, reeleição, ditadura, redemocratização. É mais um ciclo, como todo ciclo, merece atenção. É um ano em que a população está atenta às propostas, aos planos de governo, aos candidatos. Em breve a gente vai ter mais clareza para que a gente possa ter uma visão de longo prazo, entender bem o que cada candidato está falando sobre o seu plano de governo, agenda econômica, saúde, educação, e como é que isso impacta o setor produtivo, impacta o país, impacta os indicadores macro e micro, e como os investidores, especialmente os investidores internacionais, vão lidar diante disso, né? Então, a gente pode até ver um pouco mais de volatilidade no câmbio, nos juros, e o que traz naturalmente um ponto de atenção maior para todas as empresas e bancos e, enfim, para a população como um todo. Então, acho que é o momento de acompanhar, mas o nosso planejamento, o nosso olhar é sempre no longuíssimo prazo. Então, é mais um ciclo que vem e a gente vai lidar com ele da melhor forma possível. E dentro desse processo, os investimentos também fazem parte, obviamente. E como fazer os investimentos, como programar esses investimentos? O que você olhando para frente, o que vocês têm planejado? É um setor também com muita mudança tecnológica, tem alguma novidade Sem pensando dúvida. no Itaú? A gente passou por um ciclo muito importante de investimento e de transformação digital do banco nos últimos anos. Eu digo que foi um ciclo muito bem sucedido. A gente agora está num novo ciclo, que é o ciclo da experiência do cliente, da jornada. A inteligência artificial passa a ser uma alavanca importante, que também demanda muito investimento. Então, nosso olhar continua de longo prazo. Evidente que quanto mais incerteza, os empresários em geral tendem a ser mais conservadores diante da incerteza. Juros num patamar ainda elevado, então a gente espera que o país crie as condições, além de, obviamente, no mundo, a gente perceber que o geopolítico, a inflação está mais contida, para que os juros possa cair ao longo dos próximos meses e para que a gente possa ter um cenário que permite e abra o espaço para o investimento. O que eu sempre defendo é que a gente precisa trabalhar para reduzir o custo de capital do Brasil. O custo de capital, para mim, são 3 pilares: taxa de juros, ambiente institucional e segurança jurídica. Né? Atacando esses 3 pilares, naturalmente o custo de capital cai e abre espaço para o investimento, tanto investimento local como investimento estrangeiro. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Para os próximos meses, quais desafios você está enxergando e como levar a companhia para lidar com esse cenário tão incerto que a gente está vivendo? Vamos lá, Fernanda. Primeiro, é um prazer estar no setor que ele é fascinante. O setor elétrico é maravilhoso e lidar e trabalhar numa empresa como a Auren, que é uma das maiores geradoras do país também. O grande desafio hoje do mercado é o desafio das renováveis. Né? Nós crescemos, felizmente, a gente conseguiu atrair muito investimento, o Brasil conseguiu atrair para renováveis. E hoje nós temos uma discussão que é muito diferente de tudo que a gente viveu no passado. Hoje tem excesso de energia e não falta, como era sempre o nosso grande temor ao longo da história do setor. Então, essa discussão de como tratar as renováveis e como trazer mais flexibilidade para o setor elétrico é um grande desafio, né, que a gente tem enfrentado nos últimos 3 anos. Eu acho que esse é o desafio, pelo menos da próxima década, do setor elétrico e das empresas do setor elétrico também. E pensando até nesse desafio e o investimento, como investir dado ainda essa questão que ainda precisa ser equacionada? Como levar a Auren nesse próximo ciclo de investimento? Eu acho que o grande desafio é conseguir criar portfólio de projetos robustos. Ou seja, pensar, na verdade, os projetos para que eles sejam resilientes em todos os cenários. Muito difícil a gente conseguir ter 100% de certeza que a gente consiga um projeto que ele seja imune a qualquer variação. Então, o que a gente busca hoje dentro da companhia é diversificação.
para trabalhar com diversas fontes. Hoje a companhia ela investe em geração hidrelétrica, geração eólica e geração solar. Agora a gente também está estudando, introduzir na companhia também uma nova tecnologia que são as baterias, para que realmente, à medida que a gente consiga diversificar o portfólio, a gente cria uma resiliência maior para a companhia como um todo, para esses cenários adversos. Para os próximos meses, quais desafios o senhor enxerga para a companhia, dado esse cenário tão volátil dos mercados? Os nossos desafios é continuar pensando em encantar o consumidor e superar todas essas dificuldades que a gente está vendo aí nesse cenário desafiador, mas nós acreditamos muito no nosso projeto, na nossa forma de fazer a nossa relação com o consumidor, entendendo que nós vamos superar esse desafio. E olhando para investimentos, quais investimentos tem programado hoje? E tem alguma coisa, alguma novidade, algum novo negócio, algum novo braço de atuação? Temos, o Grupo Três Corações tem ampliado fortemente a sua plataforma de negócio. Nós somos uma empresa verticalizada, atuando forte em todo o segmento de alimentos e estamos fazendo um investimento muito forte esse ano com a aquisição, que ainda está em andamento, mas que nós estamos com uma expectativa muito grande de fazer um bom negócio com esse projeto. Para os próximos meses, quais desafios você enxerga para a companhia e como lidar com esse cenário bastante incerto? Vamos lá, não precisa pensar muito para saber que a gente está às vésperas de eleições, né? Mas eu acho que uma das nossas principais preocupações hoje é auxiliar toda a nossa imensa base de clientes, que são pequenas e médias empresas, com o desafio da reforma tributária, tá? Reforma tributária está começando, ela muda o jogo, ela altera o dia a dia das empresas e é uma questão de viabilidade, tá? Dos negócios. Então é algo que está no topo da nossa pauta. E falando de investimentos, quais investimentos vocês têm planejados para pensar no futuro? E se tem alguma área nova, algum braço novo de atuação? É legal você perguntar isso porque nós estamos exatamente no meio de uma grande transformação da companhia. A gente está saindo de ser uma companhia de soluções na nuvem para cada vez mais ser vista como uma empresa AI-centric. Então a gente está colocando AI no centro do nosso produto e no centro do nosso dia a dia e tentando fazer com que isso diminua o atrito de adoção de tecnologia pelas pequenas empresas. A gente vê que tem um gap de eficiência muito grande na pequena empresa, principalmente nesse manicômio tributário que a gente vive, né? Então, a gente vê que a tecnologia é o grande contrapeso e a AI vem com muita força para facilitar a adoção. O que você antes tinha que aprender a usar um software, agora você manda uma mensagem de áudio, tá? e o software te responde. Então, o grande investimento nosso, sem dúvida, para os próximos 12, 24 meses é AI. Daniela, como você vê o ambiente de negócios para os próximos meses? Quais são os principais desafios? Bom, nós estamos com um mundo super volátil, né? Ainda mais na área química e petroquímica, com a questão do Estreito de Hormuz e toda a guerra e tudo que está envolvido, né? É um ambiente bastante conturbado. Nesse momento, para a indústria local, eu acho que mostra a possibilidade de você ter o seu fornecedor muito próximo, né, da cadeia. Então, isso para nós é um ponto importante que reforça o nosso posicionamento aqui no Brasil, como conseguindo atender plenamente todos os nossos clientes, né? Mas, como eu falei, uma volatilidade muito grande e um desafio de controlar câmbio, inflação, a população mais endividada. Então, a gente percebe uma retração no consumo também. Um mercado desafiador. E investimentos? Vocês pretendem manter investimentos nos próximos meses? E quais seriam as áreas de atenção? Bom, a Ródia faz parte do grupo Solvay, que tem mais de 160 anos, e a Ródia no Brasil tem 109 anos. Então, para nós, e a química também, ela é de investimento em ciclo longo. Então, nós nunca paramos o investimento. A gente está mantendo o nosso plano quinquenal de investimento, apesar das dificuldades. A gente está continuando e vamos continuar investindo em descarbonização, em algumas capacidades adicionais para produtos vindos de fonte renovável. Nós vamos continuar da mesma forma. Tivemos alteração.